Bom, e hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é professora, ela dá aula de Sociologia e Antropologia e eu convidei ela aqui porque ela está lançando um livro super bacana, a gente vai falar sobre ele e, claro, vamos recebê-la com o carinho de sempre nessa entrevista do Cultura na TVC. Andréia Morelli, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Sandra, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. O prazer é sempre nosso, né, de receber sempre pessoas que trazem cultura, que têm assuntos para conversar com a gente, que têm muito a oferecer, e você com certeza é uma dessas pessoas. A gente está muito curioso para saber um pouquinho mais sobre a sua carreira e sobre seu livro. Primeiro, vamos falar do livro, né, Andréia? Vamos falar do livro. A Andréia está lançando, olha, esse livro que a capa linda. Eu acabei de receber o meu exemplar aqui. E ele se chama Um Dia Podemos Ser Só Lembranças, da editora Apris. E como que está sendo o lançamento desse livro, Andréia? Conta pra gente. Ele foi publicado agora no início de fevereiro, de março, e ainda não teve o lançamento, porque os livros chegaram bem quando a gente teve o período das chuvas em Petrópolis. Sim. E aí a gente ficou aguardando um pouco para fazer o lançamento. E aí as coisas foram se atropelando, daqui a um tempinho a gente vai ter o lançamento oficial. Por enquanto ele está publicado, está à venda nas livrarias, na editora, mas a gente ainda não fez o lançamento. E vamos falar um pouquinho sobre como surgiu a ideia do livro. Eu soube que você fez doutorado em educação aqui pela UCP, Universidade Católica de Petrópolis, muito conceituada essa universidade, muito conhecida. E através da sua tese é que surgiu a ideia de publicá-la em livro. Foi assim mesmo? Isso. Eu fiz doutorado em educação aqui na UCP. Eu comecei em 2017. Quando eu entrei para o doutorado, o meu projeto de pesquisa era sobre cinema e educação, que é uma área que eu já trabalho há bastante tempo dentro da educação. E eu achei que seria o caminho mais viável dentro do campo da educação eu fazer essa aproximação com o cinema. E aí, quando eu comecei a fazer as disciplinas do doutorado, as matérias que eu fui cursando, e aí eu fui revisitando alguns autores que eu tinha trabalhado na minha graduação, eu sou cientista social, né, Sociologia, Antropologia e Ciência Política que estuda. E dou aula de Sociologia, dou aula de Antropologia, mas a gente acaba trabalhando sempre com os mesmos autores, que são aqueles que fazem parte da grade das unidades curriculares. E aí, no doutorado, eu comecei a revisitar alguns autores que eu trabalhava na graduação, na época que eu trabalhava com pesquisa etnográfica. E no meio disso, teve um episódio que aconteceu na faculdade, que é a faculdade que eu faço a pesquisa para o livro, para a tese, né? E depois ficou sendo o livro. Estava acontecendo em maio, mais ou menos, de 2017, teve um movimento que foi puxado pelo Diretório Nacional de Medicina, de Estudantes de Medicina, o Diretório Acadêmico, porque estava tendo uma série de notícias sendo veiculadas na mídia de suicídio, tentativas de suicídio em estudantes de medicina em São Paulo, Minas, e aí começou a pipocar em diferentes lugares, e aí o DENEM, que é o Diretório de Estudantes de Medicina Nacional, começou a veicular uma campanha falando sobre a saúde mental do estudante de medicina. E aí a faculdade que eu trabalho, ela acompanhou esse movimento, o diretório dos estudantes acompanhou o movimento e fez um evento na faculdade falando sobre saúde mental do aluno. E nesse evento tinha uma intervenção em que eles colocaram uma série de papéis pardos na parede para os alunos responderem como que a faculdade os afetava. Foi nesse momento, né, que eu estava revisitando esses autores, eu estava chegando na faculdade, estava aquele que eu chamo na tese de muro de lamentações, era assim, quanto mais papel pardo colocava, mais os estudantes escreviam e falando sobre suas angústias, sobre suas dificuldades e alguns relatos explícitos de ideação suicida. Depois a faculdade desdobrou uma série de eventos para trabalhar essas questões nos alunos, e isso me chamou muita atenção. Uhum. E aí eu conversei com o meu orientador, mudei totalmente o rumo, saí do cinema e fui então para tentar entender um pouco mais sobre o sofrimento desses estudantes de medicina, e daí que veio a minha pesquisa. A sua pesquisa. E para quem ainda não entendeu muito bem, eu falei só o título, mas o subtítulo aqui, olha, Suicídio e Pensamentos Suicidas
em estudantes de medicina. Então, é exatamente esse fato que a Andréia está contando ali, que começou a chamar a atenção dela para esse tipo de manifestação dos próprios estudantes que necessitavam falar sobre isso. O suicídio, você considera ainda, Andréia, um tabu na nossa sociedade? Sim, sim, um tabu muito grande. Tem todo o histórico do suicídio, né, da história do suicídio, do termo que vem da antiguidade, e como que essa própria história ajuda a gente a entender um pouco do estigma do suicídio, a questão religiosa, que algumas pessoas não podiam ser enterradas nos mesmos cemitérios que os outros, a questão da culpa, um estigma muito grande sobre as famílias. Então, a própria saúde mental é um termo que carrega um estigma muito grande. Verdade. A gente vê, as pessoas falam tranquilamente que tem uma consulta com cardiologista, que tem uma consulta com oftalmologista. Dificilmente alguém diz que eu vou ali numa consulta com meu psiquiatra. Com meu psiquiatra. E quando fala, já é mal visto, né? Exatamente. Então tem todo um tabu, tem todo um estigma que ainda incide sobre a questão do suicídio, sobre a questão da saúde mental. E você que estudou a fundo esse tema, como que é trabalhar isso dentro de uma faculdade onde, pelo menos nós que somos professores, eu também sou professora universitária, professora de ensino básico, assim como você também, então a gente vê isso muito claramente desde os pequenos, né? A gente já percebe, infelizmente, esse número muito grande de alunos com depressão, com crises de ansiedade e que vão se desdobrando e, infelizmente, muitos acabam tendo ou tendências suicidas ou, infelizmente, chegando a vias de regra, né? E como que você vê isso dentro de uma faculdade de medicina, que é o recorte do seu livro, da sua pesquisa, num curso que a gente imagina assim, a pessoa alcançou tudo o que ela queria, ela entrou para uma faculdade de medicina, né? Como que a gente explica esse alto número, essas tendências tão avançadas que as pessoas sentiram necessidade mesmo de expor, que foi o que você visualizou, concretizou ali no muro de lamentações, como você chamou. E como que a gente explica isso para uma sociedade que pede muito, que exige muito e que esses alunos são aqueles, entre aspas, privilegiados que chegaram lá? Sim, e aí você falou de uma coisa que é muito importante, que aparece bastante na minha tese, que é essa questão da estrutura da Sim. sociedade, né? Como que tem uma estrutura que espera determinados comportamentos de determinados estudantes, que tem um olhar para determinadas carreiras e como que isso também acaba interferindo. Só voltando um pouquinho, você estava falando do ensino básico, e a própria autolesão a gente percebe crescendo cada vez mais, você falou dos pequenos, né? O quanto que a gente vê o índice de autolesão em adolescentes e pré-adolescentes, 10, 11, 12 anos, já crescendo. Vamos até fazer uma pausa aqui, Andréia, vou te interromper um minutinho, para chamar a atenção dos pais, né? Como é importante pais e mães estarem atentos à vestimenta de seus filhos. Tem uns 15 dias, uma aluna, ela me mostrou os braços, eu não acreditei. Ela estava sempre, mesmo com calor, ela estava sempre de casaco de moletom. E um dia ela chegou para mim e me mostrou os braços todos, né, cortados e tal. E eu me assustei muito com aquilo, perguntei o que era isso. E ela falou claramente, né, de tentativa de suicídio e tal. Aquilo me chocou muito. Mas eu, como professora, nunca tinha reparado que o fato de ela estar sempre com os braços cobertos, ela poderia estar escondendo alguma coisa. Como é importante perceber até o detalhe da vestimenta que pode estar escondendo uma dor que está ali exposta, né? Sim. E aí você falou da estudante que falou, né? Como eles falam, eles querem falar. E a gente percebe um movimento de silêncio muito grande, assim, o quanto somos silenciados o tempo inteiro na sociedade, o quanto que tem situações que tudo diz pra gente gritar e a gente silencia. E aí a gente vê esses jovens que muitas vezes eles não conseguem gritar através da voz e aí eles gritam através do corpo. Do corpo. Né? A gente percebe esse movimento. Mas voltando à sua questão, falei até da questão da autolesão para mostrar, e eu acho isso muito importante de ser reforçado, porque eu fiz a pesquisa em uma instituição específica, privada, de Petrópolis, fiz a pesquisa lá, mas é importante deixar claro que o que eu identifiquei ali
não tem relação direta com o lugar, mas sim com toda uma estrutura social. Então, do mesmo jeito que eu falo, e aí foi o recorte que eu fiz por conta do evento, né, que eu chamo de drama social, que desencadeou nessa situação. E aí, por conta disso, eu fiz esse recorte para os estudantes de medicina, mas poderia ser da enfermagem, poderia ser estudantes de engenharia, poderia ser estudantes do ensino médio, porque a gente vê essas dificuldades com relação ao silêncio que acontece o tempo inteiro, muitas angústias, muitas vezes estudantes que vêm de outras cidades e se sentem completamente sozinhos, não conseguem identificar, um termo que eu uso muito na minha tese é o conceito de lugar, conceito antropológico de lugar, que está relacionado à identidade, relação e história. Então, quando você se identifica, quando você estabelece um vínculo, quando você cria uma história. E o quanto que cada vez menos a gente consegue ter essa sensação do lugar antropológico, como que cada vez menos a gente tem tempo de significar o que nos acontece, de criar vínculo nos espaços onde a gente está. E isso acontece no curso de medicina e acontece nos outros cursos. No curso de medicina, acaba que tem o fator do peso do estudar medicina. Então, muitos estudantes, eles já chegam em sofrimento psíquico no primeiro período, porque passaram, às vezes, anos na tortura do pré-vestibular. Então, eles já chegam, muitas vezes, fragilizados. Fragilizados, essa é a palavra, né? Exatamente. E aí tem toda uma cobrança deles mesmos com relação às notas, de que não pode cair o rendimento. E quando se entra, o curso de medicina é um curso difícil de se entrar. Então, geralmente, você tem que ser um dos melhores da sua turma para você conseguir entrar no curso. Só que quando entra no curso, são os melhores das outras turmas que também entraram no curso. E aí tem uma certa dificuldade de conseguir manter aquele padrão elevado das notas. E aí, muitas vezes, os estudantes se desesperam e não querem que a família sofra de saber o sofrimento que eles estão passando. Então, são muitas questões, e também o peso do certificado que muitas vezes recai sobre eles, né? Eu escutei várias vezes, assim, eu acabei de entrar para o curso e as pessoas já começam a me falar dos seus sintomas, como se eu soubesse lidar. Eu lembro que teve uma estudante que falou, nossa, eu fico torcendo para ninguém passar mal perto de mim porque eu estou no primeiro período e as pessoas acham que eu já vou ter que saber lidar com Já sou doutora, já sei até operar, né? Então, tem esse peso da soberania, né? Essa coisa que é um equívoco, que é um absurdo recair sobre a medicina, mas que a gente sabe que tem um certo endeusamento desse curso. Então, Andréia, pelo que eu estou entendendo aqui, o pouquinho que a gente conversou, a sua pesquisa, ela trata não só dos estudantes de medicina por serem estudantes e por estarem lá, mas ela pega um pouquinho dessa contextualização social também, que o estudante carrega consigo até chegar na faculdade. Exatamente. Quando eu procurei fazer as entrevistas, quando eu busquei os estudantes para conversar com eles, para fazer a minha pesquisa, eu deixava muito claro que eu não queria conversar só com estudantes que tivessem pensado em suicídio ou que tivessem tentado suicídio. Eu queria conversar com todos aqueles estudantes que quisessem conversar comigo. Sim. Porque era justamente tentando entender essa relação, né? Como é que o fazer o curso, o sentimento do estudante com relação ao curso, o que fazia alguns dentro desses tentarem suicídio e outros não. Então, entendendo a estrutura social, entendendo o ambiente em que eles estão inseridos, entendendo quais são as relações sociais que eles têm para além da faculdade, isso tudo era importante na minha pesquisa. E um fato que foi muito curioso, que no início foi desesperador, mas que depois eu acho até que casou muito bem com o tipo de proposta, foi que era uma pesquisa de cunho etnográfico, ou seja, eu faria entrevista ali com os estudantes na cantina, no pátio, nos intervalos, e veio a pandemia. E as aulas passaram a ser remotas, e as entrevistas tinham que acontecer, não podia esperar retornar, não podia estar com os alunos, porque muitos voltaram para as suas cidades, para os seus estados, e a pesquisa foi toda feita por Zoom, por WhatsApp, por telefone. E isso foi uma coisa assim considerada inédita nesse campo
da etnografia. Olha. E os alunos mandavam áudios, às vezes, de 35, 40 minutos, falando sobre as suas questões. E você acha que esse diferencial, por ter sido assim, mais online do que presencial, mudou o rumo da sua pesquisa? Você acha que as pessoas se sentiram mais à vontade? Eu, particularmente, nas aulas online, eu percebi alunos que não se destacavam, que mal falavam o presente nas aulas, e que ali eles se sentiram à vontade para falar. Isso aconteceu com você também na sua pesquisa? Sim, aconteceu. E por isso é que eu falei que no início foi desesperador, mas depois eu acho até assim, depois refletindo sobre o que tinha acontecido, já escrevendo a tese, eu me dei conta de que talvez tenha sido a melhor forma de abordagem. Porque eu deixava muito claro que eles podiam fazer contato comigo a hora que eles quisessem. Então, a gente tem essa facilidade no WhatsApp, né? E às vezes eu mandava uma pergunta e falava, olha, quando você puder, você me responde. E eu falava, se tiver alguma coisa que eu não estiver perguntando que você queira dizer, você pode falar a qualquer momento. E volta e meia vinham esses áudios longos, assim, professora, hoje eu estava na aula, aconteceu tal coisa, aí eu logo lembrei da sua pesquisa. E aí, em vários momentos, eram relatos assim tão delicados, tão íntimos, que eu ficava pensando, será que se a gente estivesse cara a cara um com o outro, teria rolado esse tipo de conversa? Falaria assim, teríamos isso, né? ficado confortáveis o suficiente para conversar sobre isso? Então eu acho que no final acabou facilitando muito a forma como a pesquisa foi conduzida. Eu acho isso muito interessante a gente tocar nesse assunto, porque foi uma necessidade o estudo online, o ensino à distância por um tempo, não é? Nós, particularmente na rede pública, ficamos quase 2 anos, né, nesse sistema, e muitas pessoas de fora acreditam que a gente não trabalhou, que a gente enrolou. Olha, você pode perguntar para qualquer professor, foi a época que a gente mais trabalhou, que teve mais demanda, porque a gente estava o tempo todo conectado literalmente. Então não era só o entrar na sala e sair da sala, o antes para ter a aula pronta e o depois para dar conta de tudo que a gente recebia por escrito, por áudio, por vídeo. Foi um momento muito transformador para a gente também, enquanto professoras, não é? Sim, e de fato, né? Era da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir sentada diante do computador. Não tinha sábado, não tinha domingo. Respondendo mensagem o tempo inteiro. E outras demandas foram criadas, então é outra linguagem, né? O ensino remoto é completamente diferente do presencial, é completamente diferente do EAD, é um outro modelo que a gente teve que criar ali na situação, conforme foi acontecendo a gente foi criando, e a atenção ela acabou sendo redobrada, porque a gente tinha a questão de pandemia no pano de fundo, né? Assim, sim. No pano de frente. E aí muitas vezes não era só a questão do conteúdo, mas tinha a questão do estudante, de olhar para aquele estudante, de entender o porquê que muitas vezes ficava com a câmera fechada, do porquê que muitas vezes aquele aluno que participava mais, às vezes ficava quieto, às vezes não aparecia, 2 semanas sem aparecer na aula. Então a gente ainda tinha mais essa demanda, sim, além de toda a nossa demanda de preparar aula, de corrigir coisa, de alimentar sistema. Né? Foi de fato um período que a gente trabalhou bem mais. A gente aprendeu muito com toda essa experiência, né? Bom, e aí vamos falar mais um pouquinho sobre o livro, Andréia. O livro, ele já está à venda? Tá. Como que as pessoas que se interessaram, que querem conhecer a sua obra, como que elas podem acessar? Ele está disponível pela Editora Pris, né? A Editora Pris tem um desconto, se compra direto por lá. Está disponível também pela Amazon, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Livraria Cultura, e está disponível na forma livro físico, né? Em breve vai ser disponível no modelo de EPUB também. Ah, que ótimo! Muita gente agora está preferindo exatamente, assim, né? Ainda não saiu, mas vai sair em breve o formato de EPUB. Quem é de Petrópolis consegue comprar, adquirir diretamente comigo. Sim. E aí, qual a melhor maneira de entrar em contato com você? Você tem um Instagram, você deixa e-mail, o que você prefere? Pode ser pelo Instagram, meu Instagram é andrea.morelli, pelo Facebook. Morelli com L ou 2? Um L só. Andrea sem I, sem acento, Morelli com L só, mais simples. E o Facebook também, Andrea Morelli.
é fácil de me encontrar. E sendo de Petrópolis, pode comprar direto comigo. E está disponível também nas grandes livrarias pela internet. E quem quiser falar com você sobre o livro, ou mesmo se quiser uma palestra sua, uma visita com todo o seu conhecimento, você está disponível também, está aberta a falar sobre isso? Sim, disponível para falar. E é importante a gente falar, né? A gente tem o Setembro Amarelo, que é um período que fala-se muito sobre suicídio, e tem até alguns estudos que já questionam um pouco essa superexposição do Setembro Amarelo, um mês inteiro falando sobre a questão. Eu acho que é importante que a gente fale sobre suicídio, que a gente fale abertamente, que a gente fale em todos os momentos e não só num mês específico do ano. Então, estou sempre disponível para conversar sobre o livro, para conversar sobre a tese, para conversar sobre suicídio, autolesão. Eu fiz uma especialização em intervenção na autolesão, na prevenção e na pós-venção do suicídio, na mesma época que eu estava fazendo o doutorado. Professora doida assim mesmo, né, gente? Não tem como ser diferente. E aí, então, você tem habilidade para falar sobre tudo isso e você está aberta para ajudar quem precisar sobre esse assunto. Sim. E agora é curiosidade mesmo, não te deu vontade de ir um pouquinho mais a fundo em relação a isso e ir um pouquinho mais para a área médica? Não, você quer ficar só na pesquisa mesmo? Mas é porque assim, a vontade a gente tem muitas, de abraçar o mundo, de abraçar muitas, assim, de fazer outros cursos, de aprofundar mais no campo da psicologia. Sim. Mas assim, por hora eu estou mais focada na pesquisa. E uma coisa que sempre foi muito forte era um doutorado em educação, né? Assim, antes de qualquer coisa, sou pesquisadora, sou cientista social, mas sou professora. Então, uma professora que se importa com os estudantes, que quer saber mais sobre as relações sociais, sobre os contextos, sobre o que tem por trás daquele aluno que está ali sentado, às vezes fazendo uma prova, às vezes quietinho na aula. Sempre foi uma inquietação minha entender o que tem por trás dos estudantes. Então eu acho que esse é o caminho foi um caminho que eu encontrei de juntar essas duas coisas, a Andréia pesquisadora e a Andréia professora que se importa e que quer conhecer um pouco mais da realidade social dos estudantes. É ali que você vai atuar e aplicar esse conhecimento. Exatamente. Entendi. Andréia, foi muito bom te receber aqui, eu gostei muito de te conhecer. É uma curiosidade, a gente já trabalhou na mesma escola e a gente não se conhecia. Exatamente, coisas de pandemia. Coisas de pandemia, exato. Mas foi muito bom te receber aqui, te conhecer, bater esse papo. Eu concordo com você, eu acho que esse tabu a gente precisa derrubar, a gente precisa falar mais sobre isso, principalmente nós que estamos na linha de frente com os jovens, crianças, adolescentes e adultos, né? Porque a sua pesquisa foi dentro de um curso de medicina. Mas como é importante a gente abrir os olhos, os ouvidos, né? Exatamente. Deixar o lugar de fala para quem precisa falar, para quem precisa ser ouvido e tocar nesse assunto. Isso não pode ser um tabu, gente. Nós estamos em um ano já com tantos problemas, com tantas necessidades e a gente não pode deixar com que aquele que esteja próximo a nós, passando por um problema como esse, não tenha voz, não tenha espaço, não tenha vez. A gente precisa falar sobre, e o livro da Andréia pode ajudar muito, não é? Inclusive despertar o olhar para esses sinais, né? Porque antes do fato, são muitos os sinais, né, Andréia? Sim. Olha, te agradecer muito. Uma coisa que você falou que é muito importante é, assim, às vezes a pessoa está do nosso lado e só quer falar, só quer que alguém olhe, né? Assim, um olhar, um sorriso já faz às vezes muita diferença. Exato. E o quanto que a gente convive com pessoas e a gente às vezes não olha para as pessoas que a gente convive. É isso aí. Fica então a dica para todos, para pais, para responsáveis, professores, estejamos mais atentos ao outro, né? Porque a dor do outro é a nossa dor. Exatamente. Então, conhecendo o outro, a gente se conhece também, a gente ajuda e cada vez mais a gente tem que lembrar o quão humanos nós somos e o quanto nós precisamos estar sempre ligados a esses sinais do que o outro precisa e do quanto a gente pode transformar a vida do outro com pequenas atitudes, às vezes só prestar atenção no que o outro tem a dizer. Andréia, querida, muito obrigada, volte sempre aqui. Quando tiver o lançamento do livro, convida a gente que a gente vai lá, tá? Pode deixar, obrigada, agradeço muito. Muito obrigada. E você continua aí que tem mais Cultura na TVC.